Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Já falamos várias vezes sobre máscaras, autenticidade, mas todos sabemos que usamos armaduras que nos sufocam. Vamos falar sobre vulnerabilidade e autenticidade. E é aqui, no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? Visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Sabes quantas versões diferentes de ti existiram só esta semana? Deixa-me adivinhar. Houve aquela versão profissional, toda composta, que responde está tudo bem, está tudo ótimo, quando alguém pergunta como é que tu estás. Depois há aquela versão quando chegas a casa, aquela que suspira fundo antes de abrir a porta, aquela que coloca o sorriso certo para a família não fazer perguntas. E talvez, só talvez, existe uma terceira versão, aquela que aparece às 3 da manhã quando não consegues dormir e que te sussurra uma verdade que finges não ouvir durante o dia. Estou exausto de fingir. Desta maneira, ou de maneiras semelhantes, todos usamos armaduras, todos usamos máscaras, um tema que já foi falado várias vezes aqui no Quem Cala Consente. Decidi começar um trio de episódios sobre educação emocional. Ora, falar sobre autenticidade, sobre vulnerabilidade, tínhamos obrigatoriamente que falar sobre a armadura que nos sufoca. Um estudo em 2023 da Universidade de Stanford revelou algo extremamente fascinante e aterrador em partes iguais. 87% dos adultos admitem usar o que os investigadores chamaram de máscaras sociais adaptativas. E isto durante mais de 70% do tempo acordado. Ora, 70% do tempo acordado. Isto significa que passamos a maior parte da nossa vida a ser uma versão editada, filtrada, socialmente aceitável, provavelmente politicamente correta de quem realmente nós somos. Mas não percebemos a que custo é que isto acontece. E achas que isto não te afeta a ti? É que afeta-te a ti, afeta-me a mim e, como em tudo, afeta-nos a todos. Olha, imagina que és um cavaleiro medieval. Estás numa batalha e a armadura faz todo sentido, certo? Protege-te, mantém-te vivo, mas agora imagina que nunca tiras a armadura. Dormes com ela, comes com ela, tentas abraçar alguém com a armadura, tentas respirar fundo com aquele metal todo a comprimir-te o peito. A armadura medieval que te salvava durante a batalha transforma-se numa prisão que te sufoca nos momentos de paz, nos momentos a sós, nos momentos de descanso. É exatamente isso que estamos a fazer com as nossas emoções. Bem-vindo ao episódio 190 do Quem Cala Consente, o podcast onde o silêncio cúmplice não tem vez e onde vamos desmontando, peça a peça, as armaduras que construímos pensando que nos protegiam. Como sabes, sou o Mário Portela e hoje vamos falar de algo que te pode arrepiar um pouco a pele, e eu até espero que o faça, porque isso quer dizer que te vai libertar o peito. Vamos falar então de vulnerabilidade e de autenticidade, mas não daquela forma piegas das redes sociais, onde toda a gente chora com um filtro bonito, não com aquelas frases fofas com um fundo tirado das Caraíbas. Vamos falar da vulnerabilidade real, aquela que te apavora porque exige que tires máscaras, mesmo quando não tens a certeza do que é que está por baixo da máscara.
Quando é que foi a última vez que tu disseste não estou bem? Sem acrescentar vai passar. É a velha história que nos injetaram mentalmente do vai ficar tudo bem. Em 2020 era a frase que mais se ouvia. Quando foi a última vez que admitiste estar perdido sem imediatamente apresentares um plano de recuperação? Quando foi a última vez que foste simplesmente humano, cru, verdadeiro, sem legendas explicativas? Mas espera que eu já sei a resposta, antes de a dizer. Mário, se eu fizer isso, vão pensar que eu sou fraco, vão aproveitar-se, vão perder a confiança em mim. E é aqui que mora o veneno que te está a matar devagar. Confundiste vulnerabilidade com fraqueza, confundiste autenticidade com falta de profissionalismo, confundiste ser humano com ser incompetente e agora carregas esse peso todo sozinho, convencido de que essa solidão fortificada é força, quando na verdade é só solidão. A vulnerabilidade não é contares a tua vida a estranhos no autocarro, não é fazeres um drama nas redes sociais por atenção, nem sequer é desabares emocionalmente em cada conversa. Isso é desregulação emocional disfarçada de honestidade. E não é disso que estamos a falar. Também não estamos a falar da frontalidade e autenticidade advogada nos reality shows da TVI. Estamos a falar de autenticidade real, vulnerabilidade real. Estamos a falar de congruência. Estamos a falar daquele estado raro onde o que tu sentes por dentro tem permissão para se expressar por fora de forma regulada e consciente. Onde não há dissonância entre o ator e a personagem. Isto porque finalmente deixas de ser um ator, porque já não estás a atuar. E aqui está a verdade que normalmente ninguém fala. A tua armadura não está a proteger-te de rigorosamente nada. Está apenas a garantir que ninguém te consegue tocar na tua verdade. Aquele velho chavão que não interessa a ninguém. Está apenas a garantir que ninguém está lá para te magoar nem para te amar. Transformaste-te numa fortaleza tão bem defendida que até tu próprio precisas de autorização para entrar. Quantas camadas de está tudo bem é que tu carregas neste momento? 2, 5, 20? Já nem sabes, pois não? Porque pomos tantas camadas em cima das costas que perdemos a conta, perdemos o contacto, perdemo-nos. Ora, nos próximos minutos eu quero desconstruir tudo isto. Quero entender contigo o que se passa no cérebro humano quando escolhemos uma máscara em vez da cara. Vamos perceber os padrões inconscientes que nos mantêm presos neste teatro permanente. E mais importante, quero dar-te algumas ferramentas reais, práticas, científicas para começares a tirar essa armadura peça a peça. Porque já chega de sufocar em nome da proteção. Respira fundo e vamos tirar esta armadura de estanho. Respira fundo porque pode doer, mas é daquele tipo de dor que nos cura. Forjaste a armadura, placa a placa com cuidado. Um sorriso de estanho, um olhar controlado. Cada peça um símbito contra a vontade. A fortaleza perfeita para a tua ansiedade. Mas a armadura que antes te dava poder agora sufoca, impede-te de ser. O metal está a ranger, o ar já não entra e o teu verdadeiro eu ninguém mais encontra. Quantas versões de ti existem hoje? Uma para cada medo. Quantas máscaras vestes antes da meia-noite? A tua legião privada, o teu exército de enganos. Quantas versões de ti morrem todos os anos? Ora então, o que é que acontece quando fingimos? Agora que te provoquei o suficiente, vamos pôr o cérebro a funcionar. Porque uma coisa é eu dizer-te que a tua armadura te sufoca, outra, bem diferente, é perceberes exatamente o que se passa no teu sistema nervoso, na tua química cerebral, nos teus padrões mentais, quando escolhes esconder-te em vez de aparecer. E atenção, isto não é conversa de café.
Estou a falar-te, como habitual no Quem Cala Consente, neste segundo bloco, de neurociência pura e dura, que te vai, de alguma forma, a explicar, mostrar o quão isto é humano, porque sem isto não entendemos a naturalidade da nossa vida. Quero explicar porque é que chegamos ao fim do dia completamente destroçados, mesmo quando não fizemos nada de especial. Vamos começar pelo sistema nervoso. É uma rede elétrica sofisticadíssima que gera tudo aquilo que és, tudo aquilo que queres ser, tudo aquilo que te lembras, tudo aquilo que sentes. E não te pede autorização. Stephen Porges, um neurocientista brilhante, desenvolveu o que se chama a teoria polivagal. E basicamente o que ele descobriu foi que o teu sistema nervoso tem 3 estados principais. Tem o estado da conexão social segura, onde estás presente, aberto, consegues olhar olhos nos olhos, sentir-te ligado. Depois tens um estado de luta ou fuga, onde o teu corpo se prepara para o perigo. E finalmente tu tens o estado de colapso, de desligamento total, quando o teu sistema decide que nem lutar, nem fugir vale a pena. Agora adivinha em que estado passas a maior parte do tempo quando estás constantemente a usar máscaras sociais. Exatamente. Estás permanentemente em modo de defesa. O teu corpo não sabe se estás num escritório ou num jantar de família, porque para o teu sistema nervoso estás em território hostil onde tens de monitorizar cada palavra, cada gesto, cada expressão facial. És um soldado em patrulha constante. E sabes o que isto significa bioquimicamente? Cortisol. Muito cortisol. A hormona do stress que começa a ser libertada por todo esse corpo. E já falamos aqui vezes sem conta. O stress é a origem de todas as doenças. A hormona do stress, o cortisol, deveria ser libertada apenas em momentos pontuais de perigo real. E aqui começa a transformar-se na banda sonora permanente da nossa vida. O cortisol crónico não brinca em serviço. Ele destrói neurónios no hipocampo, sabota o teu sistema imunitário, desarranja o teu sono, aumenta a inflamação sistémica e tantas outras coisas que não tínhamos tempo para citar num só episódio do Quem Cala Consente. Porque estás literalmente a adoecer porque não consegues baixar a guarda. Agora compara isto com o que acontece quando és verdadeiramente autêntico e vulnerável de forma consciente. Porque como estás a estabelecer uma conexão genuína com alguém quando dizes uma verdade que te apavora mas que precisa ser dita, quando permites que alguém veja a tua humanidade crua, o teu cérebro vai libertar oxitocina, a chamada hormona da vinculação. Esta oxitocina faz exatamente o oposto do cortisol. Acalma o sistema nervoso, reduz a inflamação, promove sentimentos de segurança e conexão, permite o teu corpo finalmente sair do modo de sobrevivência. Tu és um organismo biologicamente programado para conexão autêntica, mas passas a vida a sabotar o programa. Brené Brown, que já falamos aqui mais do que uma vez, uma investigadora que dedicou décadas a estudar a vulnerabilidade e a vergonha, descobriu algo que deveria estar escrito em todas as paredes. A vulnerabilidade não é uma fraqueza, é a medida mais precisa de coragem que existe. Ela provou através de milhares de entrevistas que as pessoas que vivem vidas mais plenas, mais conectadas, mais significativas, são aquelas que abraçaram a vulnerabilidade como uma força e não como uma falha. Então, e porquê que isto acontece? Porquê que a vulnerabilidade autêntica é o único caminho real para a verdadeira intimidade? Isto quer dizer que não podemos ter conexão genuína sem risco emocional. Não podemos ser verdadeiramente vistos se usarmos constantemente disfarces. É matematicamente impossível. Falemos de programação neurolinguística, porque aqui as coisas ficam interessantes. A PNL ensina-nos que todos temos metamodelos de comunicação, padrões linguísticos profundamente enraizados que revelam como processamos a realidade. E quando estamos em modo de proteção constante, começar a usar padrões defensivos, generalizações, distorções, omissões, começamos a falar em terceira pessoa sobre as emoções que já não são nossas. Dizemos as pessoas sentem, quando queríamos dizer eu sinto. Usamos passivas para nos distanciarmos da nossa própria existência.
Estes padrões criam âncoras emocionais, associações automáticas entre contextos e respostas. Sempre que entramos num determinado ambiente e a máscara se ativa, isto vai ser automático. Nós nem pensamos. O piloto automático assume o controlo e lá vamos nós representar um papel que acreditamos ser esperado de nós. E nem vamos falar de crenças limitantes, vamos deixar isso para outro episódio. E então onde é que isto tudo nos leva? À criação de comportamentos compensatórios. Tornamo-nos o perfeito, o prestável, o bem disposto, aquele que nunca falha. E cada reforço positivo que recebemos de validação não é quem nós somos, é a máscara que estamos a usar. O ciclo fecha, a máscara gera isolamento emocional. E isolamento esse que valida a crença de que precisamos da máscara. Estás a ver o labirinto em que nos metemos quando usamos a armadura que nos sufoca? Então vá, respira, porque vamos tentar procurar uma saída. Quantas camadas de está tudo bem carregas nos ombros para não seres ninguém? Quando foi a última vez que a voz te tremeu e disseste não estou bem? E o mundo não morreu. Quantas versões de ti existem hoje? Uma para cada medo. Quantas máscaras vestes antes da meia-noite? Contas bem a tua legião privada, o teu exército de enganos. Quantas versões de ti morrem todos os anos? Pronto, já percebemos o problema, já sabemos o que se passa no cérebro, no corpo, nos padrões. Agora vem a parte que realmente pode interessar. O que raio é que fazes com toda esta informação? Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. E nós aqui não estamos para brincadeiras. Vamos começar pelo óbvio, que ninguém quer admitir. Não fazes a mínima ideia de quantas versões diferentes de ti existem, certo? Achas que sabes, mas não sabes. Então aqui vai o primeiro exercício, e é tão simples que quase insulta a nossa inteligência, mas é devastadoramente eficaz. Durante os próximos 3 dias, quero que observes 3 versões de ti. A versão no trabalho, a versão em casa e a versão quando estás só. Não vais mudar nada, só observar. Como falas no trabalho? Que tom de voz usas? Que assuntos evitas? Que emoções escondes tu? Depois chegas a casa e percebe como muda a tua postura. O que é que finalmente podes dizer que antes não podias? O que é que agora podes fazer? E finalmente, quando estás completamente só, quando ninguém está a olhar, não há plateia, quem é que aparece? Que pensamentos te surgem? Que emoções finalmente têm permissão para existir? Escreve tudo isto, usa o teu diário de pensamentos. Não guardes nada na cabeça, porque a cabeça mente e manipula. Escreve fisicamente, à mão se possível, porque a escrita manual acede a partes diferentes do teu cérebro. E quando tiveres os 3 perfis à tua frente, pergunta-te qual destas versões sou verdadeiramente eu? E a resposta pode assustar-te, porque provavelmente nenhuma dessas versões é completamente verdadeira e todas têm pedaços da verdade. Agora vamos tornar isto ainda mais concreto com aquilo que se chama o semáforo emocional. Imagina que cada contexto da tua vida tem uma cor. Verde significa que podes ser autêntico ali, sem risco, que podes expressar dúvidas, partilhar medos, mostrar cansaço, ser humano. Amarelo significa que precisas de alguma cautela estratégica. Não é que não possas ser verdadeiro, mas talvez precises de dosear como e quando. E depois há o vermelho. Significa que o teu sistema nervoso detecta perigo real e a autenticidade completa pode ter consequências graves. Faz um mapeamento da tua vida. A tua casa é de que cor? Cada divisão da tua casa é de que cor? O teu local de trabalho, que cor tem? E os teus amigos? Qual é a cor deles? Verdes, amarelos, vermelhos? E aquela reunião semanal? E aqui está o ponto crucial. Se a maior parte da tua vida está em amarelo ou vermelho permanente, então não tens um problema de autenticidade, tens um problema de contexto. Estás a viver em ambientes que estão estruturalmente hostis a quem tu realmente és.
E alguns desses vermelhos são legítimos. Há situações de facto onde tens de usar a armadura, tal como o guerreiro medieval, se vai para a batalha, tem que levar a armadura. Faz sentido. Mas depois há outros vermelhos na tua vida que são apenas históricos. São medos antigos projetados em situações presentes. Portanto, em cada vermelho permanente, pergunta-te: isto é um perigo real? Ou é um eco de um trauma antigo ou um medo de um futuro que nunca aconteceu? E depois vamos fazer vulnerabilidade gradual, porque ninguém passa de uma fortaleza impenetrável para um coração aberto de um dia para o outro. Senão dá-lhe um colapso nervoso pelo meio. Começa a nível mais seguro, partilhar preferências reais. Pode parecer ridículo, mas não é. Da próxima vez que alguém perguntar onde queres ir jantar, diz a verdade em vez de tanto faz. Quando perguntarem que filme queres ver, escolhe genuinamente em vez de acomodares automaticamente. Isto vai treinando o teu sistema nervoso para pequenas expressões de autenticidade sem grande risco emocional. E quando isto já for confortável, sobe para um segundo nível, expressa desconforto sem justificar. Porque aqui está o padrão típico. Alguém te pede algo e tu não queres fazer, mas dizes sim e depois passas 20 minutos a explicar porquê. Ou então dizes não, mas constróis uma dissertação de mestrado a justificar porque é que disseste não. Experimenta simplesmente dizer não quero. Ou não estou confortável para isso. Ponto final. Sem justificação, sem dissertação. Aguenta o silêncio desconfortável que vem a seguir. Esse silêncio é o teu sistema nervoso a recalibrar. O terceiro nível é nomear emoções difíceis em tempo real. Em vez de dizeres estou cansado, quando estás ansioso, experimenta dizer estou ansioso. Em vez de dizer está tudo bem, quando estás triste, experimenta dizer hoje estou triste. Não precisas de explicar porquê. Na maioria das vezes podes nem o saber. Não precisas de resolver a emoção na mesma frase em que estás a nomeá-la. Só tens de lhe dar existência verbal, liberdade. E isso é autenticidade. E depois podes ir até um quarto nível, o mais assustador. Pedir ajuda especificamente. Não um pedido vago, tipo, se precisares de alguma coisa, diz. Mas um pedido concreto, dirigido, vulnerável. Preciso que ouças isto sem tentares resolver. Ou, preciso de companhia hoje, podes vir? Ou, não estou a conseguir, podes ajudar-me com isto? Isto vai contra os instintos da autossuficiência, eu sei. Porque nós somos obrigados a construir a autossuficiência. Mas isto vai contra a nossa natureza de ser humano. O ser humano não foi feito para fazer tudo só. Se quiseres treinar um pouco mais uma reestruturação cognitiva, até mesmo com terapia cognitiva comportamental, para desarmar estas bombas mentais que te impedem de andar e apanhar aqueles pensamentos recorrentes como se eu mostrar fraqueza vão aproveitar-se de mim. Escreve tudo isso e depois questiona. Sabes o que podes fazer? Podes ir a mportela.substack.com, onde vais encontrar um workbook exclusivo para o episódio de hoje. E neste workbook vais ter estas técnicas que falei, estes 4 níveis de libertação, de carregar-te lentamente para um plano para tu viveres em pleno, onde finalmente andas sem armadura, e vais encontrar uma série de outras técnicas que podes utilizar nos próximos dias, nas próximas semanas. E depois, a cada vez que tiveres um momento de coragem emocional genuína, celebra internamente. Lembra-te que não vais acertar sempre e isto não se faz de um dia para o outro. Tu vais ter recaídas, vai haver dias onde a armadura volta toda e provavelmente até é bom que volte. Porque está tudo bem, nada é perfeito. Mais vale feito do que perfeito. A pergunta não é se vais conseguir ser autêntico em 24 horas do teu dia-a-dia. A pergunta certa é se consegues ser 5% mais verdadeiro esta semana do que o que foste na semana passada. Porque é assim que se constrói uma vida real. 5% de cada vez. Um passo de cada vez. Confundes a fraqueza com a coragem de sentir. Essa armadura não te protege, impede-te de partir. Vulnerável não é fraco, é estar vivo.
E agora vem a parte do costume que ninguém conta nos livros de autoajuda cor-de-rosa. A parte incómoda, a verdade que tu precisas de ouvir antes de terminarmos o nosso episódio. Quando começares a tirar a armadura, quando começares a ser genuinamente autêntico, algumas pessoas vão desaparecer da tua vida. Não porque sejam más pessoas, mas porque a relação que tinham contigo era com a tua máscara e não contigo. Quando a tua máscara cai, eles não sabem quem tu és. Já não te reconhecem e isto assusta-as porque obriga-as a questionar as suas próprias máscaras. Podes sentir-te mais solitário antes de te sentir mais conectado. É o paradoxo cruel deste processo. Durante anos construíste uma rede de relações baseadas em versões editadas de ti. Quando começares a mostrar a versão integral, alguma dessas relações pode implodir. E vais questionar-te, será que vale a pena? Não era melhor manter a paz, manter a harmonia artificial, continuar a representar o resto da vida? E eu vou-te dizer isto com toda a clareza. Não é melhor. Porque essa paz é uma fraude. Essa harmonia é uma prisão silenciosa. É apenas e só uma enchente de cortisol a causar-te stress. E sim, algumas pessoas vão embora. Mas sabes o que acontece depois? Existem as que ficam. As que ficam de verdade. Ficam porque te conhecem realmente e escolhem-te na mesma. Não escolhem a tua performance, escolhem a tua humanidade. E essa conexão, essa intimidade verdadeira com meia dúzia de pessoas reais vale mais do que 100 relações superficiais onde ninguém te conhece verdadeiramente. Hoje, neste momento, tu tens uma escolha. Podes desligar este episódio, voltar à tua vida normal, continuar a usar máscaras, armaduras que te sufocam. Aquilo que sempre fizeste no dia-a-dia, ninguém te vai julgar. É mais seguro, é mais previsível e é provavelmente o que toda a gente faz. Ou então tu podes escolher a pele em vez da armadura. Podes escolher 5% mais de verdade esta semana. Podes escolher conversa autêntica. Podes escolher um momento de vulnerabilidade regulada. Podes escolher coragem de seres inconvenientemente humano. E se escolheres isto, se estás mesmo disposto a fazer este trabalho, subscreve o podcast. Não por mim, mas por ti. Porque subscrever é um ato de compromisso que te vai fazer voltar para a semana que vamos continuar com educação emocional. Subscreve e partilha com alguém que também ande sufocado na própria armadura. Junta-te à nossa comunidade que está ali no Substack, que já mencionei hoje. Uma comunidade de pessoas imperfeitas que escolheram ser reais em vez da perfeição falsa do dia-a-dia. A tua autenticidade não é um luxo, é uma questão de sobrevivência emocional. E é por estares aí comigo desde o início de mais um episódio, por teres a coragem de ouvir até ao fim, por escolheres olhar para ti sem filtros, que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Vá, até ao próximo episódio, tira essa armadura, respira fundo e aparece como és, e depois vem contar-me como foi. Conta-me tudo, diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Coquinha vive tua voz libertada. O silêncio acaba aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.